Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana Porto, sou professora de matemática do Colégio Força Máxima e eu vou dar continuidade às videoaulas da primeira série regular de Mate 2, tranquilo? O último módulo que vocês viram foi o módulo 7, nós vamos dar continuidade a partir do 8, beleza? O módulo 8 fala sobre relações métricas no triângulo retângulo. O que seria isso? Nós vamos ver algumas relações por semelhança no triângulo retângulo. Vamos ver o Teorema de Pitágoras e algumas consequências do Teorema de Pitágoras, como a altura do triângulo retângulo, do triângulo equilátero e diagonal do quadrado. Beleza? Ao final da aula, é bom que vocês voltem nesse slide e deem uma olhada em geral se vocês entenderam todos esses tópicos. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente falar de relações métricas no triângulo retângulo, é essencial que a gente lembre o que é o triângulo retângulo, certo? Para a gente não aplicar em um objeto equivocadamente. Então vamos relembrar. Observe o triângulo ABC ao lado, o triângulo de vértices A, B e C. O que acontece com esse triângulo? Note que ele é retângulo em A, isso é, a medida de A é 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, do meu vértice A, mede 90 graus. Se eu tenho um triângulo em que um desses ângulos mede 90 graus, automaticamente esse triângulo é um triângulo retângulo. Beleza? Então, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Beleza? Vamos relembrar outra coisa. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, nesse caso aqui, se eu somar o meu ângulo A com o meu ângulo B e o meu ângulo C, esses três juntos têm que dar 180 graus, correto? Se eu já tenho 90 graus aqui no meu ângulo A, sobram quantos graus para B e C valerem? É o que está escrito aqui, ó. Se o A é 90 graus e a soma dos três é 180, a soma dos outros dois ângulos, B e C, é 90 graus. E a gente tem um nome para isso, não é? Quando a soma de dois ângulos é igual a 90 graus, a gente fala que eles são complementares. Então, os ângulos B e C são ditos complementares. Tranquilo? Uma revisãozinha básica aí de triângulo retângulo. Não esqueçam disso. O que eu vou fazer agora? Analisem, não esqueçam desse triângulo ABC. Esse é o triângulo ABC original, ok? Eu tracei uma altura aqui, uma das alturas desse triângulo, certo? E ela faz um ângulo de 90 graus com a minha base pela definição de altura. A altura tem que ser perpendicular, beleza? Olha o que nós vamos fazer. Eu separei o meu triângulo ABC em dois triângulos, ACH e ABH, beleza? Eu quero ver por que eu posso aplicar as relações de semelhança entre eles dois. Então, eu primeiro tenho que saber se de fato esses triângulos são semelhantes. Mas antes disso, vamos analisar os ângulos. A gente já tem aqui um ângulo de 90 e tem o ângulo C. Quem que tem que ser esse ângulo aqui em cima para esses três somarem 180? Tem que ser exatamente o meu ângulo B, lembra? Lembra que no meu triângulo original eu tinha três ângulos. O ângulo A, que vale 90, ou seja, eu tenho um ângulo reto, tenho o ângulo B e tenho o ângulo C. Então, esses três juntos sempre somam 180. 90 graus, ângulo B e ângulo C. Aqui, eu já tenho 90 graus e já tenho o ângulo C. Quem está faltando? Exatamente o ângulo B. E aqui é o mesmo raciocínio. Eu já tenho 90 graus e tenho o ângulo B. Quem está faltando? O ângulo C. Tranquilo? Então, esses ângulos em vermelho têm a mesma medida e os ângulos em laranja também. Show? Por que eu estou mostrando para vocês esses ângulos? Para a gente ver algo que vocês estudaram lá no módulo 6, que são as relações de semelhança entre triângulos. Quais são elas? Lembra que a gente tem vários casinhos? Caso A, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo, ângulo. Enfim, a gente tem vários casos. Nesse especificamente,
Eu peguei aqui, ó, o triângulo ABH e o ABC. Vamos olhar para o triângulo ABH e aquele meu triângulo ABC original, ele todo aqui, ó. Eles são semelhantes? São. Por quê? Os dois têm um ângulo em comum, que é esse ângulo B aqui. Os dois têm esse mesmo ângulo. Os dois têm esse mesmo lado C. E os dois têm um ângulo de 90 graus. Por isso, eles são semelhantes. A mesma coisa acontece com o triângulo ACH e o ABC. Tá aqui, ó. Eles também têm em comum esse ângulo C. Os dois também têm um ângulo de 90 graus e os dois têm esse lado bem comum. Logo, eles também são semelhantes. Tranquilo isso? Isso aí é a matéria do módulo 6. Se você não está lembrando bem esses casos de semelhança, revisa aí. Beleza? Então, o que a gente consegue concluir? Que os três triângulos são semelhantes. O meu triângulo ABH, o ACH e o ABC. Foi? Esses três triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente consegue escrever uma razão de proporção entre os lados deles, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou escrever a razão de semelhança entre esses casos, entre o triângulo ABH e o ACH, o ABC e o ABH, e o ABC e o ACH. Sempre que você ficar com dúvida, é bom você desenhar esse triângulo aí no seu caderno para você poder sempre ter acesso a essa figura, para você saber de que triângulos que eu estou falando, beleza? É de extrema importância que você tenha essa figura aqui em mente para tudo que a gente vai fazer agora. Foi? Vamos começar por esse primeiro caso aqui, ó. Eu vou começar falando desses dois triângulos. Vou olhar só para eles e ver que relação de proporção eu consigo escrever, já que a gente já concluiu que eles são semelhantes. Beleza? Vamos lá. Peguei aqueles dois triângulos, ACH e ABH. Vocês lembram que lá atrás eu falei para vocês que esse ângulo C tinha a mesma medida desse ângulo aqui em cima? E que esse ângulo aqui de cima tinha a mesma medida desse ângulo B daqui de baixo? Para que eu falei isso? Porque agora é de extrema importância que a gente relacione os ângulos corretamente. Então, para ficar mais fácil, tá vendo esse ângulo C? Ele não é igual a esse aqui de cima, então eu vou girar esse meu triângulo para os dois que são iguais ficarem em cima, os dois que são iguais ficarem embaixo e os dois ângulos retos já estão na mesma posição. Tranquilo? Então, voltando, eu só girei o meu triângulo para a gente ficar mais próximo, para ficar mais fácil a visualização para escrever a relação de proporção. Tranquilo? Então, vamos lá. Concordam comigo? Deixa eu abaixar aqui. Concordam comigo que esse lado C ele é proporcional a esse lado B, porque ambos estão opostos ao ângulo de 90 graus. De novo, esse meu lado C, ele é oposto ao meu ângulo de 90 graus. Assim como esse meu lado B também é oposto ao ângulo de 90 graus. Por isso eu consigo escrever esta primeira relação. C está para B. C é proporcional a B. Tranquilo? A mesma coisa vai acontecer com os outros lados. O que a gente pode fazer? O N é proporcional ao H e o H é proporcional ao M. Uma coisa importante, vocês podem fazer na ordem contrária. O que eu quero dizer com isso? Tá vendo que eu sempre comecei por esse triângulo? Ó, peguei C primeiro, depois o B embaixo. Depois eu peguei N daqui e o H embaixo. Sempre os caras que estão em cima, eu peguei desse triângulo. Então, ó, todo mundo que está aqui em cima, eu peguei do triângulo ABH. Todo mundo que está embaixo, eu peguei do triângulo ACH. Pode fazer o contrário? Pode. Desde que você sempre siga com todo mundo de cima do mesmo triângulo e todo mundo embaixo do mesmo triângulo. Ou seja, o meu numerador tem que estar sempre relacionado
com alguém do mesmo triângulo. Eu não poderia colocar C aqui em cima e o M aqui em cima. Não pode. Sempre respeitando o mesmo triângulo, beleza? Então, ó, C, N e H são desse triângulo, B, H e M são desse aqui. Estou falando bem devagarzinho, porque nos próximos casos eu vou passar um pouquinho mais rápido. Tranquilo? Então, olha só. Essa relação de proporção aqui que a gente conseguiu construir, isso aqui que a gente conseguiu construir a partir da semelhança desses dois triângulos, vou botar ela aqui no próximo slide. Foi? Está escrito aqui em cima. Ó. Dessa proporção, eu vou comparar 2 a 2. O que isso significa? Eu peguei essas duas primeiras e coloquei aqui embaixo. Coloquei as duas últimas e coloquei aqui embaixo. Peguei a primeira e a última e coloquei aqui embaixo. Tranquilo? Eu separei em 3 casos. Por quê? Olha só. Dessa primeira relação, o que a gente consegue tirar? Multiplica cruzado aqui, ó. C vezes H, N vezes B. Só fazer multiplicação cruzada, em cruz. A gente tira a nossa primeira relação métrica do triângulo retângulo. O C vezes o H é exatamente igual a B vezes N. Só multiplicar cruzado. Beleza? Depois, se eu pegar essas duas frações aqui, ó, NH, H e M, coloquei elas aqui embaixo. O que eu consigo fazer? Multiplica cruzado, de novo. H vezes H dá H ao quadrado, não é? Então, ó, H ao quadrado. E N vezes M, M vezes N. Tranquilo? E a última relação. Pegar a primeira e a última. CB e HM. O que isso me gera? Multiplica cruzado. B vezes H é igual a C vezes N. Então, nós já achamos 3 relações métricas no triângulo retângulo, que são essas 3 aqui. Beleza? Porém, lembrando, a gente tirou isso aqui de 2 triângulos, não foi? Só que a gente viu lá atrás que tem 3 formas diferentes de relacionar esses triângulos. Então, a gente vai ver a próxima. Eu vou pegar agora o ABC e o ABH. Lembrem sempre de olhar daquela minha figura inicial, ok? Então, eu coloquei aqui já, ó, o ABC e o ABH. Vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com os outros triângulos. Quais são os lados proporcionais aqui? O A e o C são proporcionais. O B não, o C e o N e o B e o H. Foi? Então eu vou escrever isso. A está para C, assim como B está para H, assim como C está para N. Tranquilo? De novo, tenho que respeitar. O A, o B e o C, que são os meus numeradores, todos são do meu triângulo ABC. O meu C, H e N, todos são do meu triângulo ABH. Tranquilo? Lembrando novamente que vocês podem inverter, desde que invertam tudo. Ok? Então, daqui, vou pegar essa relação e fazer exatamente a mesma coisa que no caso anterior. A está para C, B está para H, C está para N. Peguei as razões 2 a 2. O que eu fiz? Da primeira relação, multiplica cruzado. Mesma coisa. Tiramos outra relação. Da segunda, o que a gente consegue ver? De novo, multiplica cruzado. B, N, C, H. E da terceira razão, a gente tira aqui A vezes N é C ao quadrado. Gente, a partir daqui, a gente teria que fazer a mesma coisa para os outros 2 triângulos. Vou voltar. Voltei aqui no slide que eu falei para vocês. Olha, eu teria que fazer isso com essas 3 relações, com essas 3 duplas de triângulo. Eu fiz aqui com vocês a primeira e a segunda. Vocês podem fazer em casa a terceira e ver se vocês acham alguma formulinha a mais aí. Mas vai acabar repetindo, beleza? Eu vou colocar todas as fórmulas aqui para vocês que a gente consegue tirar desses 3 triângulos, que são as mais importantes, as que vocês mais vão ver, beleza? Mas antes vamos falar de outra coisa.
Então, galera, outra relação muito importante que a gente não pode esquecer é da hipotenusa com as projeções dos catetos. O que são projeções? Vamos ver isso aqui mais na frente. Veja que sobre a hipotenusa A estão determinados dois segmentos, que são eles. Ó, quem é a minha hipotenusa? Sei que tem muita informação aqui no desenho, mas tenta acompanhar comigo. Lembra que a hipotenusa é sempre o meu maior lado? Hipotenusa é essa base aqui, ó. Esse meu lado A. Esse meu lado grandão aqui, ele está dividido em dois segmentos, o M e o N. Foi? Então, BH é N e CH é M. Tranquilo? Esses segmentos a gente vai chamar de projeção. É como se a gente tivesse um sol aqui em cima e a sombra dos meus catetos fossem essas projeções. Então, ó, pensa, se eu estou com o sol aqui em cima, quem vai ser a sombra desse meu cateto aqui B? Vai ser justamente essa minha linha aqui embaixo, que eu chamei de M. Quem vai ser a sombra desse meu cateto C? Se o Sol está aqui em cima, vai ser esse cara aqui embaixo, que é o N. Esses dois caras que eu estou chamando de sombra, o nome deles é projeção. Tranquilo? Só para vocês saberem aí essa nomenclatura também. Então, ó, eu coloquei aqui as relações que a gente achou fazendo aquelas comparações de semelhança nos triângulos. Estão aqui as formulinhas que a gente encontrou, beleza? Aí vocês vão me falar, poxa, professora, são muitas fórmulas, é muito difícil de decorar tudo isso, até porque não é só decorar as fórmulas, você tem que saber o que significa cada uma dessas letras, aonde essas letras estão no meu triângulo, isso é de extrema importância. O A aqui só é o A se ele for hipotenusa, tranquilo? Então, assim, de fato, são muitas coisas para vocês decorarem. Então, eu coloquei um macetinho aqui para vocês poderem ter acesso a todas essas fórmulas sem ter que gravar tudo, beleza? Como que vai se dar esse macete? É o seguinte, nós vamos montar um quadro de fórmulas. Como que a gente monta esse quadro? Vai ser da seguinte maneira. Nós vamos escrever A, B e C numa linha, numa coluna, até fechar um quadrado, da seguinte maneira, ó. A, B, C para um lado, A, B, C para baixo, dos dois lados, e depois até fechar um quadrado. Tranquilo? Escrevi A, B, C para o lado, A, B, C para baixo, A, B, C para baixo aqui também, A, B, C para o lado. E completei com um Azinho. Foi? Aqui no meio tem uma brincadeirinha. Ó, a mulher manda no homem e o homem manda em ninguém. Isso aí. Tô brincando, hein, gente? É só uma brincadeirinha para vocês gravarem. Mulher manda no homem, o homem manda em ninguém. Se vocês decorarem esse quadro, tem todas as fórmulas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou ficar aqui no cantinho para não atrapalhar. Aonde que estão essas fórmulas aqui agora, professora? Ó, nesse primeiro quadrinho a gente tem a primeira fórmula, ó. AHCB. Lembra que a gente sempre multiplica cruzado, ó? HCB. A gente tem essa primeira fórmula aqui. Tranquilo? Sim ou não? Aonde mais a gente tem fórmula? No primeiro quadrinho aqui. B vezes B, B ao quadrado. A vezes M, AM. Então, esse primeiro quadrinho leva a essa fórmula. Tranquilo? Outro. Nesse quadrinho aqui de baixo. C vezes C, C ao quadrado. A vezes N, AM. Tranquilo? Então, a gente já tirou 3 fórmulas daqui. E se a gente for ver esse último aqui de baixo, o que vai acontecer? A vezes H, B vezes C. E repetiu a primeira. Pô, professora, se repetiu a primeira, então nesse quadrinho não tem a última fórmula? Tem sim, meu amigo. Aquela historinha de mulher com homem não era à toa, não. Olha aqui no meio, ó. Agora a gente pega o quadro do meio, ó. H vezes H, H ao quadrado. M vezes N, M, N. Então, aqui no meio a gente consegue tirar essa última fórmula.
Se vocês decorarem esse quadrinho, vocês têm as principais fórmulas que a gente vai precisar usar nos exercícios. Tranquilo? Pega aí, tenta montar o quadrinho, pausa o vídeo ou faz depois da aula, beleza? Tenta montar esse quadro para quem tem dificuldade de gravar fórmulas, mas o que é de extrema importância é vocês saberem o que cada uma dessas letrinhas representa no meu triângulo. Então não adianta você saber que C ao quadrado é igual a N, se você não sabe quem é C, quem é A e quem é N. Então, sempre tenham em mente aquele triângulo inicial, beleza? Agora nós vamos ver o teorema de Pitágoras. Veremos a definição e em seguida alguns exemplos, beleza? Essa imagem aqui é do Museu do Vaticano, para vocês lembrarem um pouquinho do rostinho. Então vamos lá, de novo. Em um triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais, que são eles. O lado oposto ao ângulo reto é denominado hipotenusa. Então, o ladinho aqui ó, que tiver oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Quem está oposto? Está de frente, ok? Então, é como se o meu ângulo reto fizesse quase uma setinha aqui apontando para quem é hipotenusa. Tranquilo? E os outros dois lados vão ser chamados de catetos. Então, a única coisa que vocês têm que descobrir de início é quem é a hipotenusa. Os outros dois automaticamente serão catetos. Beleza? Então, não pode esquecer desses nomes. Hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90 graus. Catetos são os dois outros lados que são opostos aos ângulos agudos do triângulo. Tranquilo? Aqui vale destacar uma propriedade, ó. Como eu disse, a hipotenusa sempre será o lado de maior medida do triângulo retângulo. Por que a hipotenusa vai ser sempre o maior lado? Porque ele está de frente para um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus sempre será o maior ângulo do meu triângulo. Beleza? Então vamos lá. O enunciado do teorema de Pitágoras é o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados da medida dos catetos. Como que a gente vai representar isso? Nesse caso aqui, ó, quem é a minha hipotenusa? Minha hipotenusa é o A, porque o A está de frente para o ângulo de 90 graus. E B e C são os meus catetos. A partir do que está escrito aqui, ó, o quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma, então tem o sinalzinho de mais, dois quadrados, então tá todo mundo ao quadrado, dois catetos. Quem são os meus catetos? B e C. Então, essa aqui é a minha relação do teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas lembrando que aqui é meramente ilustrativo essas letras, beleza? O A pode ser um cateto, se você quiser. Eu posso te dar um triângulo em que o A está aqui como cateto e o B está lá como hipotenusa. O que a gente sempre vai ter que ver para ter certeza que é uma hipotenusa é que está de frente para o ângulo de 90. Vamos fazer alguns exemplos agora para ficar um pouquinho mais claro. Então, ó, apenas para verificar essa relação, observem os seguintes triângulos retângulos. Outra coisa importantíssima, a gente só vai aplicar tudo isso que a gente está vendo hoje se o triângulo for retângulo. Se não for retângulo, não adianta, beleza? Então, a primeira coisa que a gente sempre vai ter que verificar nessas questões é se o nosso triângulo é retângulo. Então, vamos lá. Eu te dei um triângulo aqui, eu sei que ele é retângulo, porque está representado aqui um ângulo de 90 graus. Então, eu falei que um dos lados aqui desse triângulo vale 6, o outro vale 8, e eu quero descobrir o terceiro lado, quanto que ele mede. Tranquilo? Como que a gente pode fazer isso? Vamos usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Nós temos que esse x é quem? A hipotenusa, não é? Porque está de frente para o meu ângulo de 90 graus. Não é? Sim?
Aqui na questão eu já até coloquei a dica, ó. Quanto deve medir a hipotenusa designada por x? Então, a gente já sabe que x é a hipotenusa. Se x é a hipotenusa, vamos apenas colocar esses valores na relação de Pitágoras. Ou seja, x ao quadrado fica aqui antes do igual, porque x é a hipotenusa, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Só substituir direto na fórmula, beleza? Então, resolvendo aqui, x ao quadrado é 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Então, x ao quadrado é igual a 100. Qual é a raiz de 100? 10, isso aí. Então, a gente descobriu que a nossa hipotenusa aqui mede 10 unidades que a gente não sabe qual é. Unidade de medida, beleza? Um segundo exemplo aqui para a gente poder fixar. Eu tenho esse triângulo e agora eu quero saber quanto que mede o y. E eu já dei a dica aqui, ó. Y é um cateto. Então, como é que vai ficar a minha equação? O 15 é quem está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, o 15 é a minha hipotenusa. O 12 é cateto e o y também é cateto. Então, esse cara aqui é quem vai ficar sozinho antes do igual. Vamos ver? Então, olha só. O 15 ficou antes do igual, sozinho, igual y ao quadrado mais 12 ao quadrado. Agora é continha. 15 ao quadrado dá 225, 12 ao quadrado dá 144. A gente passa para um dos lados, y ao quadrado fica 225 menos 144, que é 81. Qual é a raiz quadrada de 81? É 9. Então, nós descobrimos que esse cateto aqui é 9. Beleza? Uma coisa importante para vocês sempre fazerem. Olha se o resultado faz sentido. Vamos voltar no nosso outro exemplinho aqui, rapidinho. Lembra que eu falei para vocês que a minha hipotenusa sempre vai ser o maior valor? Olha quanto que a gente achou para a hipotenusa. 10. 10 é maior do que 8 e 10 é maior do que 6. Então, faz sentido essa minha resposta. Faz sentido 10 ser hipotenusa. Beleza? A mesma coisa aconteceu nesse segundo exemplo. A gente achou que y é igual a 9, só que y é o quê? Um cateto. Quem é a hipotenusa? 15. 15 ainda é maior do que 9. Então faz sentido. Se você fizesse essa conta e desse, por exemplo, 17, você saberia que está errado. Porque não tem como um cateto ter medida maior do que a hipotenusa. Tranquilo? Então, a última coisa para a gente fechar a nossa aula são as duas consequências do Teorema de Pitágoras, que eu falei para vocês no início da aula que a gente veria, que são a altura do triângulo equilátero e a diagonal do quadrado. Nós vamos querer montar uma formulinha para achar essas duas coisas, beleza? A partir do Teorema de Pitágoras. Então, olha só, a gente tem um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo em que todos os seus lados têm a mesma medida. Então, por isso que aqui é L, L e L. Eu tracei a altura desse triângulo equilátero aqui, ó, de preto, beleza? Faz 90 graus, porque é a altura. O que vai acontecer com a minha base? Antes era L, agora que eu dividi exatamente ao meio, porque a minha altura divide a minha base exatamente ao meio no triângulo equilátero, vai ficar L sobre 2 para um lado e L sobre 2 para o outro, beleza? O meu L ficou dividido pela metade. Tranquilo? Agora vamos observar apenas esse triangulinho aqui, ó, que eu marquei de vermelho. Vamos olhar só para ele. Quem é a minha hipotenusa? Minha hipotenusa aqui é quem está de frente para o ângulo de 90, não é? Então é o L. E H e L sobre 2 são os meus catetos. Com isso, a gente consegue montar essa fórmula a partir do Teorema de Pitágoras. Então, ó, L ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Agora é fazer continha, ok? Se vocês resolverem isso aqui, vocês vão ver aqui. E aí vocês vão achar que a altura é L raiz de 3 sobre 2.
Então, agora, se alguma questão a gente falar sobre a altura do triângulo equilátero, você não vai precisar fazer tudo isso que eu fiz. Não vai precisar achar a altura, traçar a altura e aplicar o teorema de Pitágoras. Você pode usar direto essa formulinha aqui, que já dá direto a altura do triângulo. Beleza? A última coisa é a diagonal do quadrado. Eu quero saber quanto que vale a diagonal do quadrado. Vou chamar ela aqui de D. Beleza? Eu sei que por ser um quadrado, aqui tem um ângulo reto. Vou olhar apenas para esse triângulo vermelho aqui que eu fiz, beleza? Olha só para ele. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o D, porque está de frente para o meu ângulo de 90 graus. Beleza? Então, esse D é quem vai ficar sozinho aqui na frente na minha equação. D ao quadrado é L ao quadrado mais L ao quadrado, que são os meus catetos. Então, D ao quadrado é 2L ao quadrado. Passa isso aqui para o outro lado como raiz. E a gente achou que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Nas aulas ao vivo a gente vai resolver questões. E se tiver alguma dúvida, estamos sempre aqui para ajudar vocês. Beleza? É isso. Tchau, tchau.